A Noiva, filme russo de Sviatoslav Podgaevsky, é um típico filme de terror e suspense que se passa em uma casa supostamente assombrada, na qual a protagonista vê-se em um apuro aparentemente sem fim do qual precisa escapar. Ambientado na Rússia, o filme tem um roteiro que apresenta uma história muito boa a ser explorada, que é baseada em fatos reais. O filme inicia-se na Rússia do século XIX. Nesta época, começou a ser comum a prática de tirar fotografias dos entes queridos depois de mortos, com olhos desenhados em suas pálpebras, como forma de recordação dessas pessoas. Na realidade, isso já foi prática na era vitoriana britânica, 1837-1901. O daguerreótipo, um dos primeiros equipamentos fotográficos da história, surgiu em 1839 e facilitou deveras essas capturas. No entanto, para o fotógrafo Barin Igor Kripunov, a fotografia foi muito além da simples recordação. Ela surgiu como meio sobrenatural e científico de tentar driblar a morte, e isto acarretou terríveis consequências. Barin, interpretado por Igor Kripunov, desenvolve uma relação sobrenatural com a fotografia A Trama, que envolve a trajetória da personagem principal, Nastya. Começa no momento em que ela e seu noivo Ivan decidem visitar a família do rapaz, a fim de conhecê-la e realizar a cerimônia religiosa do casamento. A visita se passa na histórica vila de Stroganov Estate, próxima a Moscou. A princípio, ele mostra-se relutante em levar a noiva, mas mesmo assim o faz. Uma vez na casa da família de seu noivo, Nastya começa a passar por uma série de acontecimentos inusitados, sobrenaturais e assustadores. Ela percebe que aquela não é uma família comum e começa a desconfiar do que está se passando. Porém, age com formalidade excessiva com os membros da família, e no início, com uma naturalidade que parece excluir todos aqueles eventos sobrenaturais pelos quais passou. A partir da constatação de que há algo errado envolvendo a família de seu noivo e a terrível tradição do século XIX, Nastya inicia uma jornada praticamente totalmente solitária dentro dessa casa, a fim de descobrir o que está por trás de tudo que ela está passando e, mais do que isso, de fugir daquele inferno em que se encontra. Sua fuga solitária num lar de estranhos relembra o filme Corra, no qual o protagonista Chris também descobre terríveis segredos relacionados à família de sua parceira e inicia uma fuga incessante. Ao longo dessa trajetória, surgem uma série de acontecimentos que nos fazem sair da sala de cinema com mais perguntas do que respostas, o que, a princípio, faz o espectador ter a impressão de que haverá uma continuação. O filme apresenta uma série de situações um tanto quanto ilógicas e saídas aparentemente óbvias para a resolução do problema. Porém, convenhamos que é muito comum nos estressarmos com personagens em filmes de terror que agem das maneiras mais estúpidas que poderíamos esperar. A atuação de Victoria Agalakova também levanta algumas perguntas. Ela mostra-se frequentemente muito menos assustada do que qualquer pessoa ficaria em situações sobrenaturais extremamente sinistras. Seria tal posicionamento da personagem algo que deveria ter sido mais trabalhado, ou ela já estava tão em choque a ponto de simplesmente não conseguir ter nenhum tipo de reação? Consideradas tais questões, no entanto, há um ponto que deve ser ressaltado que chama a atenção na produção. Em se tratando de assustar o espectador com uma série de jump scares e com uma produção muito trabalhada na caracterização e na movimentação das personagens sobrenaturais, o filme é muito eficiente. Além disso, apresenta uma trilha sonora que é envolvente e adequada às cenas. A Noiva é um filme que pode cumprir o papel de ser terror em essência, já que faz uso dos clichês do gênero e pode conseguir assustar de verdade uma boa parte de seu público. Mas, ao mesmo tempo, é um longa que apresenta uma história muito interessante e curiosa que poderia ter sido melhor abordada. Como gosto não se discute, o diretor com certeza ficou feliz por A Noiva ter atingido um ótimo público na Rússia. E ainda poderá ganhar uma versão americana sob a direção dos irmãos Chad e Carrie Hayes, os mesmos dos dois filmes de Invocação do Mal. Tomara que este remake seja bem melhor que o original e contar a história como deve, ou pelo menos oferecer bons efeitos visuais para compensar. A verdade sobre a reação negativa a este filme deve-se ao facto de termos demasiadas expectativas e certamente não é algo muito importante, mas a realidade é que Nevesta é um bom filme, ou pelo menos decente. É muito bem produzido em muitos aspectos, e as cenas do período antigo são muito boas.
É um filme aceitável, já que o cinema russo não é muito conhecido no mundo dos filmes de gênero, exceto alguns clássicos conhecidos. A história que oferece é muito boa e fresca, tendo em conta o conceito da fotografia como meio de captar a alma, algo que não se viu muito em outros filmes. Essa informação sobre o país de origem do filme A Noiva já é mais do que suficiente para você reservar um tempo para assisti-lo. É possível imaginar uma produção que, no mínimo, fuja dos clichês do cinema de Hollywood e ainda traga um interessante contexto cultural. Apesar da alta expectativa, tendo como lembrança obras como o clássico Vi, Espírito do Mal, de 1967, inspirado em Nikolai Gogol, o longa de Sviatoslav Podgaevsky passou distante de se tornar inesquecível, embora possua uma atmosfera macabra, em um enredo que mistura assombração com maldição. Com uma passagem pelo Festival de Sitges, na seção Panorama Fantástico, com reviews alternadas, A Noiva tem um começo absolutamente arrepiante. No século XIX, havia o costume tétrico de fotografar os mortos, seja apenas por um último registro ou com a intenção de preservar a alma dos mortos. Tal processo, visto em produções fantásticas como Os Outros e Evocando Espíritos, é um hábito comum do fotógrafo Barin, que tem um momento de desconforto ao tentar tirar uma foto de sua esposa morta, cujo pescoço não se mantém na posição deixada, algo que se soma ao olhar congelado. No enterro dela, ele utiliza uma jovem virgem do vilarejo para um ritual de ressurreição e obtém êxito, mesmo que o resultado não traga a satisfação da retornada. 200 anos se passam, o que já traz um lamento para o que havia sido mostrado, e finalmente realiza o sonho de se casar com o homem de sua vida, Vânia. Após a realização da cerimônia civil, o casal viaja até o vilarejo de infância do marido para que ela seja apresentada à sua família. Lá, ela conhece pessoas aparentemente amistosas, como a irmã dele, Liza, empregados da residência e algumas crianças. Aos poucos, ela começa a perceber que o local traz a maldição de uma mulher que se esconde nas sombras, apenas aguardando o momento de retornar no corpo de uma nova virgem. Com o desaparecimento de Vânia, Nastya até tentará se esquivar de seu destino, mas terá que resistir ao povoado e à ameaça sobrenatural. Talvez a solução esteja no comportamento das crianças ou na possibilidade de aceitar esse fardo, até encontrar maneiras de escapar dali para não ter sua alma apagada e seu corpo habitado pela assustadora noiva. Nota-se pelo resumo do enredo que o longa não traz tanta inovação assim. A ideia de um fantasma de uma mulher às redondezas de uma casa antiga remete a várias produções, como a franquia A Mulher de Preto. Assim como a intenção de permitir a possessão de um corpo através de um ritual, visando a ressurreição de alguém, teve um conceito bem desenvolvido em A Chave Mestra. Além disso, A Noiva carrega os clichês do gênero de produções que sempre trazem fugas dificultadas, moradores hostis e uma presença maligna no ambiente. E a solução encontrada pelo enredo de Sviatoslav Podgaevsky para auxiliar a protagonista soa extremamente ingênuo, com muitas possibilidades de dar errado. A caracterização da noiva e alguns sustos bem feitos podem agradar os fãs de horror, assim como a fotografia belíssima de Ivan Burlakov e a atmosfera bem trabalhada, lembrando os antigos filmes góticos da Hammer. O elenco também é muito bom, principalmente Alexandra Rebenok, que permite que sua personagem seja bastante amarga e incômoda, associada a uma sensação depressiva constante. Algumas boas cenas de tensão e claustrofobia contribuem para que o filme não chateie o internauta, podendo ser indicada para aqueles que apreciam uma boa história de fantasmas. Com o sucesso da bilheteria russa, como era de se esperar, A Noiva já faz parte dos planos de Hollywood de produzir uma refilmagem. É provável que o interesse exista pela similaridade entre essa produção e muito do que já foi feito nos Estados Unidos. É a Rússia se rendendo ao cinema americano e este devolvendo a inspiração através de uma nova versão. Gostei desse filme e discordo de todas as críticas que li na internet sobre ele. Desceram o pau sem a menor necessidade. Os primeiros 15 minutos são excelentes e nos dão a impressão de que veremos uma coisa foda focada na questão folclórica das fotos sinistras com defuntos e tal, só que essa premissa inicial, infelizmente, foi só utilizada pelo roteiro para justificar a existência de uma maldição nos tempos atuais.
Foi aí que o filme pecou. Faltaram mais elementos narrativos para enfatizarem a boa alegoria inicial, e isso transformou o filme em mais uma saga genérica de sobrevivência da mocinha em perigo, tentando desesperadamente escapar de um ritual qualquer. Tinha tudo para surpreender, mas preferiram apostar no mais do mesmo hollywoodiano, e vacilaram. Agora é, ainda assim, um bom filme. Tem um bom clima de terror, dá sustos e causa desconfortos em algumas cenas. Tecnicamente é competente, tem uma fotografia e direção de arte excelentes, e a atuação da Alexandra Rebenock é muito boa, causando desconforto em vermos a personagem dela em todas as cenas. Curta e comente o vídeo, muito obrigado.